Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo de número 1 e 2 e depois nós vamos lá para o versículo de número 11, tá? Versículo de número 1 e 2, depois versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximavam-se de Jesus todos os discípulos, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo-se dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Esta parábola, o capítulo 15 de Lucas, né? Podemos assentar. Muitos costumam dizer que é a parábola dos achados e dos perdidos, né? Aonde muitos estão perdidos do lado de fora e muitos também estão perdidos dentro da casa. Ora, a história vai nos dizer que Jesus estava na casa de um publicano, e naquela casa havia ali pessoas da qual a sociedade não gostava, muitos desprezavam, e do lado de fora tinha ali fariseus, saduceus e outras autoridades, e eles questionavam Jesus e diziam: por que este que está aí come com pecadores e com publicanos? E Jesus, vendo que eles estavam de fora, Jesus sai de dentro da casa da qual ele estava compartilhando ali com aquelas pessoas e vai até o portão. E Jesus começa a conversar com aqueles homens, e ele começa na sua conversa e ele vai contar algumas histórias para aqueles homens. Uma das histórias ou parábolas que Jesus contou foi a parábola do filho pródigo. E Jesus vai dizer para aqueles homens: olha, havia um homem que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram muito queridos por este homem. E este homem, ele recebe uma má notícia do seu filho mais novo, que chega até ele e diz: Pai, dai-me a herança que é por direito, para que eu possa viver da forma como eu bem entender, do jeito que eu bem achar. E o pai, com pesar no coração, reúne os 2 filhos, faz os haveres ali, decide entre eles e reparte a herança, tanto para o mais velho quanto para o mais novo. E a história vai dizer que o mais novo, ele pega a sua herança, parte para uma terra longínqua, vai viver dissolutamente, talvez tenha alugado o melhor hotel da cidade,
Talvez tenha vivido a vida que ele sempre achou que deveria viver, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, a herança que o seu pai havia lhe dado vai acabando, o dinheiro vai terminando, o que estava em um hotel chique agora passa por uma pousada, agora de uma pousada passa a viver dissolutamente em uma terra da qual não conhecia, e ele vendo que o seu dinheiro acabara, ele agora disse: como é que eu vou viver? O que é que eu vou fazer para sobreviver? Então vai até um agregado daquela cidade e lhe pede emprego. O homem lhe dá um emprego para apacentar porcos, e ele vai apacentar porcos, e a comida que os porcos recebia, ele desejava comer, porque era tão ruim a comida que ele recebia como trabalhador, que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. E ele, vendo aquela situação que ele estava a viver, ele diz para si no seu coração: quantos trabalhadores de meu pai é tratado com pessoas dignas, quantos trabalhadores de meu pai tem fartura dentro da casa, e eu aqui perecendo de fome, e eu passando necessidade. Eu vou voltar para a terra do meu pai e vou dizer para ele: pai, perdão, porque pequei contra ti e contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus trabalhadores. E ele vai embora, e a história vai dizer que quando ele está chegando à entrada da cidade, aonde o seu pai morava, de longe o seu pai avista. Não é o filho que vai correndo até o pai, é o pai que vai correndo até o filho, porque ele avistou de longe o seu filho que havia deixado aquela casa. O seu filho, quando saiu, era de boa aparência. O seu filho, quando saiu, era um jovem bonito, mas quando retorna com aparência descaída. Talvez muitos não reconheciam, mas o pai, olhando de longe, ele reconhece o seu filho, e ele vai dizer para o seu filho que ele tem prazer em receber. Mas o filho, ele ensaia um discurso, e quando naquele discurso que ele chega diante do pai, a Bíblia vai nos contar que quando ele começa a contar para o pai o que ele havia feito para o seu pai, parece que o pai diz para ele: espera um pouquinho, meu filho, calma. Ei, empregado, traz de imediato ali a melhor vestimenta, a melhor roupa para este filho. E ele tenta conversar de novo, parece que o pai interrompe ele: calma, filho, ei, corre lá, traz o anel, porque eu quero pôr o anel no dedo deste menino. E o filho tenta continuar a conversa, e parece que o pai diz: calma, meu filho, eu sei o que você tem que me dizer, eu sei o que você vai me falar, mas calma, traz sandálias e coloca nos pés deste menino. E eu quero dizer para vocês, meus servos, mata o melhor bezerro, mata o melhor cevado, porque nós vamos comemorar, porque este que estava morto foi achado, ele reviveu, ele retornou para a casa do pai, ele não está mais morto. Eu quero comemorar com os filhos, eu quero comemorar com vocês. E a história vai nos dizer que quando o pai encontra com o filho e ele se declara para o pai faz uma festa, e estão todos felizes, estão todos comemorando. O filho mais velho, vendo aquela festa, ele fica irado, ele diz: o que é que está acontecendo? Por que é que está havendo uma festa na casa de meu pai e ninguém me avisou? Porque eu estava trabalhando e ninguém me falou nada. E um dos servos diz: olha, o seu pai está comemorando, porque o seu irmão mais novo, ele voltou. E o irmão mais velho fica irado, porque ele estava trabalhando com o pai, ele estava cuidando das coisas do pai, e agora ele não entende, e ele fica do lado de fora. E a história vai nos dizer que o pai, vendo o filho que estava do lado de fora e não queria comemorar a volta do irmão mais novo, o pai vai até o filho e diz: bem, meu filho, entra para a festa, não fica do lado de fora não, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Entra
entra, celebra comigo, comunga comigo, porque eu tenho prazer em receber o seu irmão. E o filho mais velho diz para o pai: mas pai, como é que o Senhor faz um negócio desse? Eu que estou há tanto tempo aqui contigo, eu que estou trabalhando do seu lado de sol a sol, eu que sei de tudo que acontece na sua empresa, eu que sei de tudo que acontece nesta casa, e o Senhor nunca me deu sequer um bezerro para que eu pudesse matar e comemorar com os meus amigos. O pai olha para aquele filho e diz: olha, meu filho, tu não entendeste, porque tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho está diante de ti, porque é você quem tem zelado. Parece que o irmão mais novo é o errado dessa história, parece que o irmão mais novo é a pessoa que pecou, parece que o irmão mais novo é a pessoa que errou. Não, o que errou era o que estava dentro da casa, porque estava perdido e não sabia, porque aquele que saiu de dentro da casa, ele teve a consciência de voltar e pedir perdão para o pai. Nesta noite eu quero te dizer, talvez você esteja dentro da casa, mas está perdido. Talvez você está na casa e talvez acha que está achado. Não, ele diz nesta noite: volta, volta, porque tudo que eu tenho é teu, tudo que está na casa pertence a você, mas para isso você precisa reconhecer. Aleluia, glória a Deus. E Jesus começa a discorrer uma parábola atrás da outra, para aqueles homens que estão à frente do portão da casa. E a outra parábola que Jesus vai dizer: deixa-os-me dizer uma outra palavra. E o texto vai dizer: e continuou. Ou seja, Jesus não terminou, ele estava contando uma outra história para aqueles homens. Ele disse: olha, havia uma mulher, e esta mulher possuía 10 dracmas, ou seja, ela possuía 10 moedas, e ela perdeu uma das moedas dentro da casa. E ele vai dizer que esta mulher, ela varreu a casa inteira para achar aquela moeda, e ela fez festa quando achou aquela moeda. E a história vai nos dizer, sabe por que ela fez festa e por que ela regozijou? Porque se algum dia ela casasse e o seu esposo fosse para a guerra e morresse, ela tinha onde se firmar com aquelas 10 dracmas. Ela tinha como sobreviver, porque ela tinha algo que seu pai havia dado, uma herança que ele havia colocado nas mãos dela. E Jesus começa a discorrer uma outra história. Não basta, deixa eu te dizer, havia um senhor que pastoreava 100 ovelhas, e nestas 100 ovelhas, uma dessas se perdeu, e ele correu, deixou as 99 aqui, e foi de imediato procurar a que estava perdida. E quando ele achou a ovelha que estava perdida, ele não voltou para as que estavam no deserto, as 99. O texto vai dizer que ele foi comemorar com seus amigos, porque havia achado a ovelha que estava perdida. Quando você entra na casa do Senhor, que não aceitou a Jesus, que não conhece a sua palavra, que não entende os escritos da Sagrada Escritura, mas que você reconhece o seu estado miserável de pessoa e aceita Ele como seu Salvador, há festa no céu, há regozijo nos céus para um pecador que se arrepende. E Jesus começa a questionar com aqueles homens e vai dizendo, e Jesus de imediato fala para eles: vocês vão entrar para a festa ou vai ficar do lado de fora? Vocês vão participar da festa aqui dentro da casa comigo, ou vocês querem ficar do lado de fora? Porque muitos estão na casa, está perdido, e muitos estão lá fora que estavam na casa e estavam perdidos. Mas nesta noite o Senhor te dá uma oportunidade, o Senhor te dá uma graça de você que adentrou neste lugar, de voltar para a casa do Senhor, de lembrar do seu estado de homem, da qual o Senhor não fez para você, mas Ele hoje quer mudar a tua história. Ele hoje quer dizer para você: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E Ele quer te dar uma oportunidade de você entrar por estas portas e fazer parte da festa. Aleluia, glória a Jesus. Kenneth Miller, numa das suas histórias, ele passeando
pelo deserto, ele vai dizer o seguinte: ele encontrou um beduíno, ele começa a conversar com o beduíno. Eu achei esse livro lá em casa por acaso, perdido também. E lendo a história, ele vai dizer que quando ele começa a conversar com o beduíno, ele vai questionar justamente essa história aqui, ó. A parábola dos 2 filhos. E ele começa a conversar com aquele beduíno. O beduíno diz assim: isso é mentira, não existe dentro da Bíblia, você está contando algo que é mentiroso. E ele insiste em conversar com aquele senhor, ao ponto dele perguntar para ele: mas por que você diz que essa história é mentirosa? E o beduíno responde para Kenneth Bailey: sabe por que eu digo que você está falando mentira? Porque na nossa cultura, se um filho fizer isso com o pai, ele é expulso da casa. Se um filho chegar para o pai pedir herança antes dele morrer, ele é expulso da casa. E o filho mais novo não tem direito à herança, porque quem vai comandar os bens, a herança do pai, é o filho mais velho. Por isso que eu digo para você que essa história é mentirosa. Eles não acreditam, eles não creem. Mas vamos trazer para os nossos dias aqui no Ocidente, como é que é a figura dos pais nos dias de hoje. Como é que nós somos ensinados? Como é que a mídia nos ensina? A mídia vai nos apresentar um paspalhão diante da sociedade. Alguém que não respeita, alguém que ninguém crê, que vai levantar, que vai dizer para o filho: filho, o caminho é este, a hora é esta, você tem que seguir este percurso. A mídia vai dizer para você que a figura do pai, ela é uma figura de um paspalho, de alguém que não tem moral dentro da casa. Mas Jesus nos mostra neste texto que o pai tinha moral, que o pai tinha deveres a cumprir, e ele diz para o filho: retorna para o teu devido lugar, porque você está perdido dentro da casa e você não reconhece o seu estado. Aleluia! Parece que você lê o texto e você acha que o filho mais novo está certo. Não, o filho mais novo errou, mas há uma grande diferença da atitude do mais novo para o mais velho. Porque o mais novo tinha sinceridade em reconhecer o seu estado. E o filho mais velho ficou preso às coisas que ele achava que era tudo dele. Porque o pai, quando reuniu os 2 filhos, ele repartiu de igual modo para ambos os 2. E muitos de nós estamos dentro da casa, parece que estamos perdidos. E quando aquele que sai e retorna, nós ainda queremos criticar e dizer: este daí que foi um dia que esteve aqui dentro, mas que agora está voltando, não, este daí não, este não presta, este não tem valor. E muitos de nós temos igual aqueles fariseus que estavam com Jesus. Você sabe por quê que eles questionavam a Jesus? Porque Jesus só passou a ser inimigo daquele povo. Você sabe por quê? Quando Jesus passou a curar pessoas que eles desprezavam na sociedade. Quando Jesus passou a andar com quem não valia nada, mas mudava a história daquelas pessoas. Quando Jesus passou a curar a mulher de Mateus 11, de João 11, melhor dizendo, Maria Madalena. Era esse tipo de pessoas que andava com Jesus. E era esse tipo de pessoas que aqueles homens que estavam no portão questionavam e diziam: ele come na mesa com pecadores e publicanos. Eles não queriam que aquelas pessoas mudassem. Eles não queriam que aquelas pessoas tomassem um rumo novo na vida. Você sabe por quê? Porque eles entendiam que o pecado daquelas pessoas menos favorecidas era maior que os deles. Eles achavam que o pecado que eles praticavam era pequeno perto daqueles que a sociedade desprezava. E Jesus vai mostrar o contrário. Jesus vai dizer para eles o seguinte: vocês pensam que estão dentro da casa, vocês pensam que estão salvos, vocês acham que vão chegar lá, mas eu quero te dizer que vocês estão na casa, mas estão do lado de fora. Ou vocês entram, ou vocês permanecem onde vocês estão. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Não podemos compactuar, não podemos aceitar, não podemos dizer: oh, aleluia, nós
Nós estamos nos últimos dias e a nossa meta, a nossa oração, ela é uma só. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias das quais nós não podemos escapar das mãos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia!